Aleluia. Glória a Deus, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo reine sobre sua vida. Louvamos ao Senhor por esse dia que o Senhor preparou para nós. Quero convidar todos que estão aí conectados conosco através dessa live, pelas redes sociais, participarmos conosco desse culto de celebração. Hoje nós estamos começando mais um período onde nós não podemos reunir no prédio da igreja. Nós estamos aqui com o prédio vazio, mas nós somos uma igreja imparável, amém? Somos uma igreja imparável. Esses 2000 anos de igreja, muitas vezes situações, circunstâncias aconteceram que os irmãos tiveram que reunir escondido, não puderam reunir, mas nós estamos vivendo mais um tempo assim. Mas nós louvamos ao Senhor, porque nós podemos estar aqui para cultuar o nosso Deus, celebrar o nosso Deus. E vocês aí, através das redes sociais, através da internet, a minha oração é que você seja abençoado, que o Espírito do Senhor Deus enche o seu coração. Nós vamos dar início ao nosso culto de celebração. Eu quero começar lendo o Salmo 30. Se você puder acompanhar através da sua Bíblia, o Salmo 30 fala de exaltação ao Senhor. Está escrito no Salmo 30: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois os seus santos, e dai graças ao seu santo nome. O salmista está aqui narrando uma situação de dificuldade. Na verdade, profeticamente, está se referindo a Jesus. Era Jesus que estava falando aqui: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Jesus está falando aqui: Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Ele ressuscitou, por isso nós celebramos o nosso Deus, que está vivo. Ele diz: da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. E ele fala para nós agora: salmodiai ao Senhor, vós que sois os seus santos, e dai graças ao teu santo nome. Nós estamos aqui para dar graças ao Senhor, para com gratidão no coração celebrarmos com o Senhor. E olha o que ele continua dizendo agora, no versículo 5: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Para muitas pessoas é noite, é dia de choro, mas nós temos a certeza que assim como Deus fez subir da cova ao Senhor Jesus, a alegria virá pela manhã. Quero convidar você agora a invocar a presença do nosso Deus, para que Ele venha nos abençoar nesse dia que Ele preparou para nós. Senhor, nós te damos graças, Senhor, e exaltamos o teu santo nome, glorificamos o nome do Senhor. Oh Deus, nós louvamos e bendizemos o nome poderoso do Senhor. E nesse dia, nessa hora, ó Deus, através das redes sociais, juntamente com os meus irmãos, nós invocamos a presença do Senhor, invocamos porque amamos o Senhor, invocamos que o Senhor é o Deus vivo, aquele que ressuscitou e reina. Invocamos o teu santo e poderoso nome, Senhor. Nós cremos nessa verdade, que o anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Por isso nós te invocamos nessa hora, para que o Senhor venha, ó Deus, nos abençoar com a tua presença, nos abençoar com a tua glória, edificando-nos segundo a tua promessa, que o Senhor estaria edificando a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Nós invocamos a presença do Senhor, porque amamos a tua presença, amamos a tua glória, amamos o teu poder, amamos a unção da tua presença. Senhor, onde estiver um irmão, um filho, alguém que está participando conosco dessa live, que o teu Espírito encha este lugar agora, enche o nosso coração, ó Deus, para que nós possamos ser edificados, supridos, fortalecidos, alimentados pela palavra da verdade. Nós invocamos nessa hora, Senhor, com essa certeza, com essa convicção, que assim como o Senhor ressuscitou e vive, o Senhor se faz presente no meio do teu povo. Oh, nós te agradecemos, Senhor, louvamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, queria convidar você, nós temos um momento de oração.
Nós não temos a nossa banda de louvor, de adoração, mas nós não adoramos e louvamos o Senhor apenas através de cânticos. Nós aplicamos o nosso coração, adoramos, louvamos o Senhor, damos graças também quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor. Eu quero convidar você agora, nessa hora, a nós orarmos, para que toda essa situação que tem afligido a nossa cidade de Manaus, o nosso estado do Amazonas, para que tudo isso passe, que essa noite passe e que a alegria venha pela manhã. Eu quero convidar você nessa hora, onde você estiver também, orar pelo aquilo que mais você tem necessitado. O Senhor se faz presente para nos abençoar. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, oh Deus de graça, de poder e majestade, nós oramos nessa hora, Senhor, oramos para que o Senhor venha restaurar a nossa sorte. Oramos, ó Deus, pela cidade de Manaus, oramos pelo estado do Amazonas, oramos pela nossa nação. Senhor, nós concordamos em oração nesse dia, que o Senhor manifeste o teu poder, que o anjo do Senhor esteja operando, trabalhando, ó Deus, para mudar a nossa sorte, para restaurar a nossa sorte. Eu oro, Senhor, por cada um dos irmãos da igreja. Eu oro pela tua igreja que está espalhada pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação. A igreja do Senhor que está espalhada por todo o mundo. Oro, Senhor, para que nesse tempo a tua igreja se levante, ó Deus, na revelação da autoridade, do poder do nome de Jesus, para que nós possamos, ó Deus, através das armas da nossa milícia, combatermos o bom combate da fé, para que possamos ver, ó Deus, a vontade do Senhor seja feita. O Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso, ó Deus, que devemos clamar ao Pai para que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Hoje nós aplicamos o nosso coração para orar. Pai nosso, Abba, Pai que estás nos céus, Senhor soberano, Deus todo-poderoso, santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, santificado seja o teu nome, Jeová Jireh, o Senhor é a nossa justiça, santificado seja o teu nome, Jeová Rafá, o Senhor é a nossa cura. Oh, nós invocamos nessa hora o teu santo e poderoso nome, Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Que o anjo do Senhor esteja aqui, ó Deus, na nossa terra, na nossa cidade, operando para que seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, venha o teu governo, venha o teu poder, Senhor, a tua unção que despedaça todo jugo, removendo tudo aquilo que não procede do Senhor. Nós oramos hoje como igreja, para que venha o teu reino, venha o teu governo, e seja feita a tua vontade na nossa cidade, seja feita a tua vontade no nosso estado, na nossa nação, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita a tua vontade nos céus. Nós oramos, Senhor, oramos nessa hora em concordância, muda a nossa sorte, restaura a nossa sorte. Eu oro também, Senhor, por todos aqueles irmãos, por todas aquelas pessoas, ó Deus, que estão enfermas nos hospitais, nas UTIs. Senhor, aquelas pessoas que estão sufocadas, com falta de oxigênio, com baixa oxigenação no sangue. Clamo ao Senhor, ó Deus, clamo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor opere o milagre da cura. Nós oramos nessa hora, repreendendo todo espírito de morte. Ordenamos para que cesse a obra de todo espírito de morte na nossa cidade, que cesse nessa hora toda a obra do inferno que tem ceifado vidas. Nós concordamos em oração, quebramos nessa hora pelo poder do nome de Jesus toda a obra do inferno de enfermidade, todo espírito de enfermidade. Oramos nessa hora, Senhor, para que esse vírus seque na sua raiz. Nós como igreja concordamos, ó Deus, que é desligada essa enfermidade, desligada essa pandemia, desligada essa obra de enfermidade, desligada toda essa estratégia maligna do inferno que tem cerceado a liberdade. Ó Deus, nós desligamos nessa hora e ligamos a cura, a restauração. O Senhor é o Deus que sara, o Deus que cura. O nome do Senhor é Jeová Rafá, o Senhor é a nossa cura. E nós invocamos sobre a nossa vida, sobre a nossa família, cada casa, ó Deus, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, o nome poderoso do Senhor, Jeová Rafá, o Senhor é a nossa cura. Senhor, nós oramos também, ó Deus, pela nossa nação, oramos pelos governantes, oramos, ó Deus, para que o Senhor venha abençoar, ó Deus, mudar a nossa sorte, abençoá-los, capacitando-os, livrando-os, ó Deus, do mal, livrando-os, ó Deus, da perseguição, livrando-os, ó Deus, de toda a influência maligna.
Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos livre dos inimigos da nação, daqueles, ó Deus, que têm feito reuniões, arquitetados, criados, ó Deus, estratégias para roubar a nossa nação. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor venha desbaratar esse exército, ó Deus, dos inimigos do povo, dos inimigos da nossa nação, assim como o Senhor fez com aquele exército que estava sitiando Jerusalém, ó Deus, criando confusão no meio daquele exército, ó Deus, criando confusão e desbaratando aquele exército. Assim nós oramos hoje, ó Deus, contra todo principado, potestade, poder, domínio, esses dominadores do mal, que o Senhor, ó Deus, envie um espírito de confusão para o meio deles, ó Deus, que eles possam a partir de hoje começarem, ó Deus, no meio dessa confusão, atacando uns aos outros, para que essa quadrilha, ó Deus, seja desbaratada e nós possamos, ó Deus, viver dias abençoados na nossa nação. Nós concordamos em oração, Senhor, para que o Senhor manifeste o Teu poder. Clamamos, Senhor, restaura a nossa sorte. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos no Senhor, cremos no Seu poder, cremos na Sua graça, cremos que o Senhor está operando em nosso favor. Sabemos que todas as coisas estão profetizadas, estamos vivendo tempos difíceis, mas louvamos e adoramos o nosso Deus. O Senhor nos constituiu a sua igreja, o Senhor estabeleceu a sua igreja, e nesses 2000 anos, a igreja do Senhor tem prevalecido, porque as portas do inferno não prevalecerão. Não prevaleceu nesses 2000 anos, não prevalecerá agora. A igreja do Senhor avançará, conquistará, expandirá os territórios. O Senhor fala para nós: alarga as suas fronteiras, estenda o todo da sua habitação. Assim nós estamos aqui para sustentar o testemunho. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. É Ele que está edificando a sua igreja. Por isso a igreja do Senhor é imparável. A igreja do Senhor é imparável. Por isso nós oramos hoje, para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a minha casa, sobre a minha família. Que o Senhor opere em nosso favor todos os dias e que a vontade dEle seja feita em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos hoje. Essa semana eu tive a semana toda meditando. Nós estamos aqui um toque de recolher. Cidade de Manaus, não podemos circular pelas ruas. Estamos com um toque de recolher e só podemos sair de casa em casos de emergência, para ir na farmácia, para ir no hospital ou ao supermercado, assim mesmo, uma pessoa de cada família. Então, por um lado, nós estamos cerceados, mas por outro, nós temos tempo. Eu estive meditando a obra do Senhor. Eu estive meditando e hoje eu quero compartilhar uma palavra que está relacionada à morte do Senhor, lá na cruz. Lá na cruz, o Senhor, depois que estava pregado, Ele falou 7 palavras. 7 palavras o Senhor pronunciou, bradou, pregado na cruz. Eu quero compartilhar a respeito dessas 7 palavras. Eu quero começar lendo, você pode nos acompanhar através da sua Bíblia. Eu quero começar lendo 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Quando o apóstolo Paulo está ali falando a respeito da ceia para a igreja de Corinto. E no 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, está escrito: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Paulo diz: anunciai a morte do Senhor. A igreja do Senhor, todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós pegamos os elementos, o pão, que é o corpo que foi partido, o cálice, que é o sangue que foi derramado, nós anunciamos a morte do Senhor. Paulo estava falando para a igreja de Corinto a respeito da ceia, e essa é uma direção muito importante que o apóstolo Paulo deu. Anunciar a morte do Senhor é anunciar o propósito pelo qual Ele nasceu, viveu e morreu. Falar da morte do Senhor é falar da sua crucificação, aquele dia, um dia preparado pelo Pai, ali na plenitude do tempo, que Ele fosse crucificado. Eu quero falar hoje exatamente a respeito desse momento na vida e no ministério de Jesus. A sua morte. A morte de qualquer pessoa deve ser para nós um sinal, um momento de reflexão,
Todos nós passaremos pela morte. No geral, as pessoas passam por esse mundo, desde o seu nascimento até a morte, correndo atrás das coisas dessa terra. São muitos sonhos, desejos, riquezas de poder, honra, glória. As pessoas passam por essa vida correndo atrás de coisas naturais. Mas todas essas coisas são desprezadas na hora da morte. Nada daquilo que edificamos nessa terra faz diferença na hora da morte. Não faz nenhuma diferença. Tem uma frase que está circulando aí nas redes sociais. Ela é atribuída à filha de um grande banqueiro europeu, o presidente de um grande banco na Europa. Esse homem, ele morreu logo no início da pandemia do ano passado. Nessa frase dizem que a filha dele disse: nós somos uma família milionária, temos muito dinheiro, mas o meu pai morreu sozinho, sufocado, com falta de ar, que não custa nada. O ar que o Senhor preparou para nós respirar não custa nada. E toda a riqueza daquele homem não serviu para nada na hora da sua morte. No fim da vida, todos têm algo a dizer. Todas as pessoas, no final da sua vida, têm algo a dizer. Ora, infelizmente, para muitas pessoas, apenas nesse momento, eles fazem uma reflexão de como viveram e de como poderiam ter vivido. Por isso eu falo que todas as vezes que alguém morre, nós temos a oportunidade de refletirmos, de fazermos uma reflexão se estamos vivendo da maneira correta, se estamos vivendo como deveríamos viver. Quando temos a revelação de que um dia nós passaremos dessa vida, às vezes nós conseguimos mudar o rumo da nossa história. E essas palavras que essas pessoas têm na hora da morte, talvez sejam as palavras mais importantes que elas têm para dizer, porque traz um ensino real a respeito da nossa existência aqui nesse planeta. Todas as vezes que anunciamos a morte do Senhor Jesus, devemos ter em mente as suas últimas palavras, porque elas revelam aquilo que estava no coração dele. As últimas palavras de todo homem antes da morte revela uma verdade poderosa. Não foi diferente com Jesus. As últimas palavras dele lá na cruz revela aquilo que estava no coração dele. E eu quero compartilhar com os irmãos a respeito dessas palavras. Depois que Jesus foi levantado, pregado lá na cruz, ele foi colocado entre o céu e a terra, para fazer essa ligação entre o céu e a terra, para revelar para nós o caminho de volta para o Pai. Ele falou 7 palavras, ou 7 frases, que são muito importantes. A primeira coisa que Jesus falou, depois que estava pregado lá na cruz, está escrito lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira palavra do Senhor Jesus lá na cruz foi: perdoa-lhes. Foi uma palavra de perdão. A primeira palavra que ele falou, depois que estava pregado lá na cruz, foi uma palavra de perdão. Nós somos a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor é um lugar de pessoas perdoadas. Não é um lugar de pessoas perfeitas que nunca fizeram nada errado. Pelo contrário, é um lugar de pessoas que um dia teve os olhos abertos para enxergar o quanto eram pecadoras e indignas de estarem na presença de Deus. Por isso, quando nós anunciamos a morte do Senhor, a primeira coisa que devemos falar é que lá na cruz o Senhor Jesus clamou ao Pai: perdoa-lhes. Nós vivemos no tempo da graça, a dispensação da graça, e nesse tempo a palavra que ecoa por todo o universo: perdoa-lhes. Estão perdoados, estão perdoados. Muitos irmãos estão ali anunciando o juízo de Deus. Por causa dos pecados, estão anunciando o juízo de Deus. Mas pelo contrário, Jesus está lá falando: estão perdoados. Será que a oração de Jesus lá na cruz, pregado na cruz, tem valor diante do Pai? Algumas pessoas acreditam que Jesus estava pedindo que o Pai perdoasse aquelas pessoas que estavam ali crucificando Ele. Não, Ele estava orando ao Pai, pregado na cruz. Jesus estava orando ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Será que essa oração tem poder?
Será que a oração do Filho amado de Deus pregado na cruz tem poder diante do Pai? Nós somos perdoados. Nós fomos perdoados. A igreja não é um lugar de pessoas condenadas que vivem debaixo de acusação, debaixo de condenação. Muito tempo atrás eu ouvi, tinha um programa de rádio lá em Goiânia, e tinha um pastor que sempre ministrava, e eu estava ouvindo ele. Um dia ele estava falando que quando ele se converteu, logo no início da sua vida cristã, todas as vezes que ele ia orar a Deus, ele começava orando: Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, que sou um pecador, que sou um lixo, sou a escória do universo. Ele ia orar por alguém: Pai, no nome de Jesus, abençoa essa pessoa, mas tem misericórdia de mim. Ele não conseguia sair dessa oração clamando por misericórdia. Eles que tinham aquela sensação de condenação. Quantas pessoas estão vivendo hoje dessa maneira, debaixo de acusação, de condenação, e se veem como verdadeiros lixos, os piores. Mas lá na cruz o Senhor Jesus falou: Pai, perdoa-lhes. A igreja não é um lugar de pessoas condenadas, é um lugar de pessoas perdoadas. Você que está conosco assistindo, fala nessa hora: eu sou perdoado, eu sou perdoado. Essa é uma verdade. Nós não seremos perdoados, nós fomos perdoados. Jesus contou uma história no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 10. Ele disse: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos dos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa é a nossa condição diante de Deus. Aqueles que um dia se viram como esse publicano, pecador, e clamaram: ó Deus, sê propício a mim, tem misericórdia de mim. O Senhor perdoou, já foi perdoado, justificado. Todos aqueles que um dia clamaram por perdão foram justificados e perdoados. Antes da morte do Senhor, lá na cruz, Ele disse: perdoa-lhes, porque isso é o que estava no seu coração. E na sua morte, minutos depois, Ele derramaria o seu sangue para a remissão dos pecados, para a remissão de todos os pecados. O apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 7, no qual, se referindo a Jesus, o amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ter os pecados perdoados, remidos, significa que diante de Deus não há mais registro de pecado. Todos foram apagados. Não apenas os pecados do passado, mas todos os pecados. Nós vemos Paulo falando a respeito disso na carta aos Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 13. O apóstolo Paulo enfatiza: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida. A promissória que estava diante de Deus foi cancelada, que era contra vós, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Quando Jesus orou ao Pai, pedindo: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ele sabia o que ele estava falando. Ele não estava pedindo para Deus manifestar assim, dar um tapinha nas costas, falar: está perdoado, não. Ele sabia que ele iria pagar a dívida de todo o pecado. Quando anunciamos a morte do Senhor, devemos anunciar que pela sua morte nós fomos perdoados. E agora, para aqueles que estão em Cristo Jesus, para o seu corpo, para o seu exército, para a sua família, para a igreja do Senhor,
Não há mais nenhuma condenação e nem culpa. Nós fomos perdoados, diga glória a Deus. Aleluia. A segunda palavra, ou a segunda frase que Jesus disse lá na cruz, está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 43, escrito: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Uma frase maravilhosa. Todos os homens dessa terra gostariam de ouvir essa palavra. Mas para quem que o Senhor falou essa palavra? Que ainda hoje estará comigo no paraíso? Para um ladrão, mau elemento, mau caráter. Jesus falou para um ladrão, pecador: ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele falou essa palavra em resposta ao pedido desse ladrão que estava ali ao seu lado. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. O Senhor foi contado entre os pecadores. E ele, um deles, falando ao outro ladrão, pediu ao Senhor, fez esse pedido. Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 40. Respondendo-lhe, porém, o outro ladrão, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, se referindo a Jesus, nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Esse ladrão reconheceu que era pecador e por isso estava sofrendo o castigo merecido pelo seu pecado. É a primeira coisa que o homem deve reconhecer, que é pecador. E esse ladrão reconheceu que ele estava sendo crucificado ali por causa das suas transgressões. Não roubarás, ele roubou, e agora ele estava ali sofrendo o castigo da lei. Também ele reconheceu que Jesus tinha um reino, e aquele que tem um reino é rei. Aquele ladrão reconheceu que Jesus era um rei e que estava ali, mesmo sem ter cometido falta nenhuma. Ele reconheceu que Jesus estava ali, sendo crucificado, sem ter cometido nenhuma falha. Por isso ele pediu ao Senhor: lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Apesar de ser ladrão, pecador, de estar sendo punido pelos seus crimes aqui na terra, o Senhor não lhe negou a graça da salvação. Por quê? Por que o Senhor não lhe negou a graça da salvação? Jesus havia acabado de pedir: Pai, perdoa-lhes. Estava do lado dele um homem pecador. Mas nós vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 11, Jesus responde: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Também no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 56, está escrito: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ali na cruz, naquele momento de grande aflição, o Senhor encontrou um homem que estava perdido, exatamente aquele que ele veio buscar. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele encontrou aquele homem e salvou ele. Aí você pode perguntar: por que não salvou o outro ladrão também? Por que não salvou os dois? Os dois estavam perdidos. Sim, os dois estavam perdidos. Mas enquanto esse ladrão reconheceu que Jesus estava ali injustamente, que morreria sem pecado nenhum, o outro blasfemava. Acompanha comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 39. Diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Para esse ladrão, Jesus só seria o Cristo se estivesse fora da cruz. Para ele, Jesus, se fosse o Cristo, nunca estaria pregado na cruz, ou de alguma maneira sobrenatural, ele sairia da cruz e libertaria ele. Nós sabemos, Paulo fala na carta aos Romanos, que somos salvos pelo crer com o coração e confessarmos com a boca. Que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aquele ladrão foi condenado porque não creu. Porque não creu, ele não foi salvo. Jesus havia dito isso antes, no tempo do seu ministério. Nós vemos isso registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16.
Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A condenação é porque não creem, porque aquela salvação foi para todos os homens. Quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, Ele estava pedindo perdão para todos os homens, mas apenas aqueles que creem recebem o perdão e podem ser salvos. Para o ladrão que pediu ao Senhor para lembrar-se dele, o Senhor disse a segunda frase dele lá na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase revela o coração do Senhor e o propósito pelo qual Ele estava ali pregado na cruz para morrer: a salvação de todo aquele que crê. Essa frase revela a vontade do Senhor, que é a salvação de todo aquele que crê, a salvação dos perdidos. O ladrão pediu para o Senhor se lembrar, e ele se lembrou. Algumas semanas atrás eu ministrei a respeito de Gênesis capítulo 7, 8 e 9. E ali nós estávamos compartilhando a palavra e dizendo: disse o Senhor a Noé, capítulo 7, capítulo 8, lembrou-se o Senhor de Noé, e no capítulo 9, abençoou o Senhor a Noé. Mesma coisa está acontecendo aqui com esse ladrão. O Senhor disse para ele: hoje estará comigo no paraíso. Ele disse, certamente se lembrou. Olha que maravilha. Naquele mesmo dia, aquele ladrão perdoado chegou ao paraíso com a ficha limpa diante de Deus. É maravilhoso sabermos disso. Era um ladrão, um transgressor da lei, mas naquele dia que o Senhor prometeu para ele, falou com ele, disse a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Certamente o Senhor lembrou, e naquele mesmo dia, esse que era um ladrão foi perdoado e chegou no paraíso, não como um ladrão, mas com a ficha limpa. Aleluia, gloriamos no Senhor. Você pode fazer a mesma coisa hoje, da mesma maneira que aquele ladrão falou. Você pode falar: Jesus, lembra-te de mim, lembra-te da minha família, dos meus filhos, dos meus pais. Jesus, lembra-te da minha cidade, da minha nação. Nós estamos vivendo hoje um tempo que precisamos clamar ao Senhor. Aquele ladrão estava na hora de morrer, mas ele clamou: Senhor, lembra-te de mim. O Senhor é rei, o Senhor governa. Nós podemos hoje e todos os dias lembrar o Senhor da sua salvação, porque a salvação do Senhor que foi realizada ali na cruz não é apenas da condenação eterna, não é apenas para nos levar para o paraíso, é a salvação de tudo aquilo que nós necessitamos dessa terra. Por isso podemos orar: Jesus, lembra-te de mim, da minha cura, lembra-te da minha família, dos meus filhos, lembra-te da minha vida financeira, Senhor, lembra-te do meu emprego, lembra-te do meu ministério. A segunda palavra de Jesus na cruz nos mostra que a obra da cruz é a garantia da nossa salvação, da salvação de tudo que nós necessitamos ser salvos. A terceira palavra que o Senhor falou na cruz está registrado no Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 26. Está escrito: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. A terceira palavra de Jesus na cruz foi uma palavra de cuidado. A primeira palavra foi uma palavra de perdão. A segunda palavra, quando o Senhor falou de salvação. E agora a terceira palavra, Ele fala de cuidado. Jesus lá da cruz, Ele viu a sua mãe e falou com ela, mas não a chamou de mãe. Algo interessante: da cruz o Senhor a viu, mas não chamou de mãe, chamou de mulher. Com certeza não foi por desrespeito ou por desonra. Eu creio que o Senhor a chamou de mulher primeiro para protegê-la da multidão. Aquelas pessoas todas que estavam ali depois se voltaram contra os discípulos e poderiam se voltar contra ela também. Era um cuidado que o Senhor estava tendo com a sua mãe. Também eu creio que Ele a chamou de mulher, porque a partir da sua morte e ressurreição, o relacionamento deles não seria mais um relacionamento carnal, de mãe e filho,
e sim de Senhor e servo. A partir da sua morte e ressurreição, o Verbo encarnado agora seria Senhor de todas as coisas, inclusive dela. Não haveria mais esse relacionamento de mãe e filho. E Maria sabia dessas coisas. Maria sabia que essa hora chegaria e guardava todas essas coisas no coração. Nós vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 48, quando Jesus separou da sua família, estava voltando para sua terra. Está escrito lá, Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, foi quando eles voltaram daquela caravana para Jerusalém para buscar Jesus, que havia se perdido. E sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera? Jesus havia falado com eles. Jesus era uma criança, uns 12 anos de idade. Já havia falado para os pais que convinha estar na casa do seu pai. E agora ele está lembrando, vocês não compreenderam, porém, as palavras que eu dissera? E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. João, o discípulo amado, não era filho natural de Maria, nem de adoção. Mas Jesus disse a ele, eis aí tua mãe. Eu creio que ele disse isso a João para que ele, a partir daquele momento, cuidasse dela como se fosse o filho, honrando e respeitando. Jesus estava agora liberando uma palavra de cuidado. Há um senso comum entre os teólogos que nesse tempo aqui, José já havia morrido. E o próprio Jesus é que cuidava da sua mãe, ele era o primogênito. Mas agora ele estava passando esse cuidado para o seu discípulo amado. E João compreendeu, porque o texto diz que daquela hora em diante, ele a levou para a sua casa. Para nós, esse texto mostra duas coisas. Primeiro, a importância da família, de honrar pai e mãe, do coração dos pais se converterem aos filhos, dos filhos aos pais. Vivemos um tempo de tanta rebeldia, mas Jesus estava mostrando ali o cuidado dele para com a sua mãe. Assim ele mostra para nós também que nós devemos ter esse cuidado com a nossa família. Naquele momento crucial da vida e ministério do Senhor, ele não se esqueceu daqueles que foram um canal para a sua vida e ministério aqui na terra. Da mesma maneira, hoje, ele não se esquece de todos aqueles que são um canal para a realização da sua obra aqui na terra. Mais uma vez, a Bíblia nos mostra que ele se lembra. Maria foi um canal para o Verbo se fazer carne. João foi um canal para que pudesse agora estar ali o ministério. E ele estava cuidando, assim como cuidou de sua mãe, cuida de cada um de nós, se lembra. A quarta palavra está escrita no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 46. Está escrito, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A quarta palavra de Jesus na cruz foi uma palavra de aceitação. Eu sempre comento que para mim, esse foi o pior momento na vida de Jesus. Eu creio que quando ele estava ali no Getsemane, clamando ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu creio que ele estava se referindo a esse momento. Porque foi aqui que o Pai encobriu o rosto para não ver o Filho. Foi nesse momento que o Pai virou as costas. Foi nesse momento que Jesus sentiu talvez uma dor que ele não conhecia, que Deus não conhecia. Deus conhecia todas as coisas, todas as aflições e sofrimento. Deus conhecia a aflição dos chicotes. Deus conhecia a aflição dos pregos nas mãos. Muitos homens morreram crucificados, muitos homens morreram afligidos por muitas dores. Deus conhecia todas essas dores. Mas eu creio que essa dor Deus não conhecia, que era a dor da separação. Foi nesse momento que os nossos pecados fizeram separação entre Deus Pai e Deus Filho. Nós vemos o profeta Isaías falando, Isaías 59, verso 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
Nessa hora os nossos pecados estavam sobre Jesus, e por isso o Pai encobriu o rosto. Mas Isaías fala também, Isaías 53, verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por toda a eternidade, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo foram um. Mas nesse momento único na eternidade de Deus, houve separação entre o Deus Pai e o Deus Filho. É como se o Espírito Santo tivesse sido partido ao meio. Eu creio que essa era uma dor que Deus não conhecia. E por que essa frase é uma frase de aceitação? Jesus suportou a separação para que nós fôssemos aceitos. Jesus chamou o Pai de Deus para que nós pudéssemos chamar Deus de Pai. Ele suportou essa separação para que nós fôssemos reconciliados, aceitos. Está escrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora reconciliação. Jesus suportou a separação para que nós fôssemos aceitos. Isaías 53, 11 fala a respeito disso. Falando a respeito de Jesus, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus suportou a dor da separação, o penoso trabalho. Isaías está falando aqui, mas ele ficará satisfeito quando ele vê que nós fomos reconciliados, e pela sua dor, pela sua aflição, nós fomos reconciliados. A quarta palavra de Jesus na cruz foi uma palavra de aceitação. Nós fomos aceitos, nós fomos reconciliados. A quinta palavra de Jesus na cruz está registrada no Evangelho de João, capítulo 19, verso 28. Está escrito: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Mais uma vez, Jesus pregado na cruz, liberou uma palavra. E a quinta palavra de Jesus na cruz foi uma palavra de entrega. Essa entrega revela o amor do Pai. Jesus se entregou para revelar o amor do Pai. Então a quinta palavra de Jesus na cruz é uma palavra de amor. Apesar de João ter escrito, vendo Jesus que tudo já estava consumado, quando Jesus disse tenho sede, ainda estava se cumprindo o que está escrito no Salmo 22. O Salmo 22 começa com o salmista dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22 fala desse momento que nós estamos compartilhando agora. Fala da cruz, do sofrimento de Jesus. E lá no Salmo 22, a partir do verso 14, está escrito, como se Jesus estivesse falando: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim, me deita no pó da morte. O Senhor Jesus estava dizendo: tenho sede, porque por amor me derramei como água por vocês. Tenho sede, porque por amor me derramei por completo, me esvaziei. Secou-se o meu vigor, porque por amor entreguei tudo que tinha, tudo que eu era, abri mão de tudo, por amor. Por isso tenho sede. Os meus ossos se desconjuntaram, meu coração derreteu como cera, sequei-me por completo. Tenho sede, porque por amor a minha língua se apega à minha boca. Estava desidratado por amor de vós. A sexta palavra de Jesus na cruz está escrita no Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça,
rendeu o espírito. A sexta palavra de Jesus na cruz foi uma palavra de vitória. Foi a palavra da vitória. Jesus foi o único homem que nasceu nessa terra para morrer. O propósito do Pai para a vida terrena de Jesus era, além de pregar e ensinar sobre o reino de Deus, era também morrer pregado no madeiro. Nós vemos escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 21, a partir do verso 22. Está escrito, Deuteronômio 21, 22. Se alguém houver pecado, passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Por isso nós vemos Paulo falando na carta aos Gálatas, Jesus se fez maldição. Paulo diz aos Gálatas no capítulo 3, verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus não tinha pecado, mas Ele se fez maldição. Cada momento da vida de Jesus aqui na terra, foi se preparando para morrer. A cada dia que Ele estava vivendo, Ele olhava para frente e se preparava para morrer. Todos os seus dias estavam escritos e determinados diante de Deus, e precisavam ser vividos. Todos os dias do Senhor, como Ele mesmo diz lá no Salmo 139, verso 16, nós temos compartilhado muito a respeito disso. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Está consumado, que Jesus disse ali, a sexta palavra que Jesus disse, significa que Ele viveu cada um dos seus dias, estavam escritos, determinados, profetizados a respeito dele. Todas as profecias deveriam se cumprir. Depois de 3 horas, Jesus pregado ali na cruz, Ele disse, está consumado, tetelestai. Mas quando Ele disse isso, ninguém entendeu. O diabo não entendeu. Consumado o quê? Os discípulos que estavam ali não entenderam. Consumado o quê? As pessoas que estavam ali não entenderam. Consumado o quê? Mas esta foi uma palavra de vitória. O está consumado que Jesus disse ali, só foi compreendido 3 dias depois, quando Ele ressuscitou. Nesses 3 dias, Ele andou pelo vale da sombra da morte, foi até o inferno, tomou das mãos de Satanás as chaves da morte do inferno e ressuscitou, aleluia. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 1, verso 18, e aquele que vive, falando de Jesus, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte do inferno. Por isso Ele se tornou o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra, e diante dele todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Isso está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 23. Por mim mesmo tenho jurado, Deus falando, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. Depois nós vemos Paulo falando em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. A sexta palavra, Jesus na cruz, foi uma palavra de vitória. Por isso hoje nós podemos dizer, está consumado. Não importa o que eu fiz, importa o que Ele fez. Não importa o que eu sou, importa o que Ele é. Não importa o que eu tenho aqui na terra, mas o que eu tenho em Cristo. Por isso, o está consumado que Jesus falou ali na cruz é tão importante. Está consumado, está realizado. E por fim, a sétima palavra que o Senhor Jesus falou ali na cruz está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 46. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. E dito isso, morreu.
A sétima palavra de Jesus na cruz foi uma palavra de esperança. Essa foi a última palavra que Jesus disse antes de morrer. Ele falou e morreu. Essa morte que todos nós passaremos por ela. Todos, sem exceção, passarão por essa morte. Dizem por aí que toda regra tem a sua exceção. Essa não tem. Todos os homens passarão por essa morte. Pode ser daqui a 50 anos, 40, 20, 5 anos. Pode ser esse ano, pode ser esse mês. Ninguém sabe, mas todos nós sabemos. Um dia nós passaremos por essa morte, se o Senhor não voltar antes. Quantas pessoas, independente da idade, no ano passado, no início do ano passado, estavam saudáveis, não tinham nenhuma enfermidade, mas pereceram, morreram. Na verdade, todos os anos, com Covid ou sem Covid, com vírus ou sem vírus, morrem no mundo em torno de 180 milhões de pessoas. Todos os anos passam dessa vida, uma média de 180 milhões de pessoas. Jesus, na hora da sua morte, entregou ao Pai o seu Espírito. Na hora da morte, Jesus tinha alguém para entregar o seu Espírito. Ele nasceu, viveu, cumpriu o propósito na sua passagem aqui pela terra, e na hora da morte, estava ali o Pai esperando, e ele entregou o seu Espírito ao Pai, e o Pai recebeu. Jesus foi recebido na glória. Está escrito, Paulo falando a Timóteo na primeira carta, capítulo 3, verso 16: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Jesus foi recebido na glória. Por essa última palavra de Jesus na cruz, permanecemos firmes na esperança de que na hora da nossa morte, podemos entregar ao Pai o nosso Espírito. E assim como Ele recebeu Jesus, o Filho amado, também nos receberá. Ele provou lá na cruz que nós também somos filhos amados. Lá na cruz Ele provou o quanto nos ama. Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nessa ministração de hoje, onde eu estou falando das 7 palavras de Jesus na cruz, as palavras mais importantes da sua vida, Ele revela uma palavra para cada um de nós. Qual é a palavra que você está precisando hoje do Senhor? Qual é a palavra que hoje você necessita para a sua vida? Você está vivendo debaixo de acusação? O Senhor Jesus disse: perdoa-lhe, está perdoado. Você hoje não sabe qual é a sua condição diante de Deus. Você talvez que esteja participando agora conosco pela primeira vez de uma live, ouvindo pela primeira vez a palavra de Deus. Você está precisando de salvação. O Senhor Jesus pode falar para você hoje, ainda hoje, estará comigo no paraíso. A salvação vem pelo crer e confessar. Eu quero convidar você agora, você que está aí participando conosco desse culto, dessa live. Há uma palavra de salvação que foi liberada lá na cruz, que pode se manifestar na sua vida hoje. Fecha seus olhos, repete comigo essa oração. Fala assim: eu creio, eu creio, eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu creio com o meu coração que Jesus é o Filho de Deus, que veio aqui na terra, em carne e sangue, morreu na cruz, no meu lugar, pelos meus pecados, e porque eu creio, eu sou salvo. Senhor Jesus, eu recebo a sua salvação, porque eu creio que o Senhor morreu na cruz, no meu lugar, para que eu fosse aceito. Aleluia. A palavra que você precisa hoje é um cuidado de Deus para sua família. Hoje o Senhor libera essa palavra de cuidado sobre nós. A palavra que você precisa de hoje é de aceitação. Você tem andado debaixo de acusação, de condenação. Ele já disse: perdoa,
mas Ele lhe aceita. Jesus suportou a separação para que nós fôssemos aceitos. A palavra que você está precisando hoje é uma palavra de amor. Jesus, lá na cruz, disse: tenho sede, porque eu me entreguei por completo. A minha língua se apegou ao céu da minha boca, de sede, porque eu me entreguei por completo, para revelar o meu amor para você. Você pode falar hoje: Senhor, eu recebo o amor que foi revelado na cruz, e o amor de Deus é derramado no seu coração. A sua palavra, a palavra que você está precisando hoje é uma palavra de vitória. Você tem andado um espírito de derrota. O Senhor diz para você hoje: tetelestai, está consumado. Eu já venci. A obra está completa. A palavra que você precisa hoje, talvez você que está enfermo ou com um ente querido enfermo, é uma palavra de esperança. Assim como o Senhor Jesus, na hora da sua morte, entregou ao Pai o seu Espírito. Todo aquele que crê vive nessa esperança. Eu vivo nessa esperança. Você pode viver nessa esperança, que quando a morte bater a nossa porta, quando completarmos a carreira, nós poderemos dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essas são as 7 palavras de Jesus lá na cruz. Que essas palavras sejam bênção na sua vida. Todas as vezes que anunciarmos a morte do Senhor, devemos anunciar as últimas palavras dele, do perdão até ele render, entregar o seu espírito. Isso está proposto para cada um de nós. Queria convidar você a nós orarmos nessa hora, entregando a nossa vida ao Senhor e dando graças a Ele, que nós sabemos pela sua palavra: ao anoitecer vem o choro, e nós devemos chorar. Se hoje você tem sentido essa tristeza, se você hoje tem vivido a morte, talvez por causa a morte de um ente querido, ou talvez por causa da aflição de ter alguém na sua família enfermo, ou talvez passando por necessidade financeira, é tempo de chorar. À noite vem o choro, e quando nós choramos, nós sabemos que a certeza que na manhã vem alegria. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos e louvamos, ó Deus, por cada uma dessas palavras que o Senhor revelou ali na cruz. Te agradecemos e louvamos, ó Deus, pela tua palavra que é viva e gera fé no nosso coração, porque a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. E hoje o nosso coração se enche de fé. Eu oro para que o coração de cada um dos meus irmãos se encham de fé pela palavra, pelas palavras que o Senhor falou ali na cruz. Eu oro, Senhor, para que através dessas tuas palavras nós possamos viver um novo nível de fé, um novo nível de confiança, um novo nível de esperança, porque nós cremos, ó Deus, que pelas tuas palavras na cruz nós fomos perdoados, nós fomos aceitos, nós fomos salvos, temos a garantia da parte do Senhor do seu cuidado, nós temos o amor do Senhor que é derramado no nosso coração. Pela tua palavra liberada ali na cruz, nós temos a vitória, porque a obra está consumada. Pela palavra do Senhor ali na cruz, nós vivemos na esperança de que um dia nos encontraremos pessoalmente com o Senhor. Por isso eu oro hoje, Senhor, para que a fé do Senhor seja acrescentada ao nosso coração, para vivermos todos os dias e sabermos que hoje estamos vivendo a noite, onde vem o choro, mas a alegria virá pela manhã, quando o Senhor restaurar a nossa sorte. Por isso nós te agradecemos por esse dia, por essa live, pela vida de cada um dos irmãos que estão participando conosco. Oramos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja viva, poderosa e reine sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Aleluia.